A passagem de hoje é Salmo 17, versículos 1 a 15. Vamos ler juntos. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos. E fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor. Detém-no. Derriba-o. Livra a minha alma do ímpio, pela tua espada, dos homens, com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Todos nós, ao longo da vida, encontramos a noite escura da alma. Esta noite não é simplesmente o tempo em que a escuridão desce, mas um momento em que uma densa névoa de injustiça e acusações penetra em nosso coração. Um momento em que ataques incompreensíveis se voltam contra nós. E essa noite, por vezes, pode parecer longa demais. O que faremos quando não encontramos onde nos apoiar, onde nos abrigar, ou pessoas que nos compreendam? Podemos nos esconder ou fechar o nosso coração para o mundo. Contudo, no Salmo 17, Davi não foge dessa noite. Davi permaneceu vigilante como um homem de oração. Ele confrontou aquela noite, derramando o seu coração diante de Deus e questionando-o incessantemente. Deus, como devo suportar esta noite? Deus, como devo atravessá-la? A maioria dos salmos tem a natureza de uma oração. No entanto, o Salmo 17 é claramente designado como Oração de Davi, já no seu título. Nos salmos, há um total de 5 com o título Oração. Os salmos 17, 86, 90, 102 e 142. Nesses 5, o título Oração está explicitamente registrado. O salmo de hoje é um deles. Quando este título é adicionado, a natureza da oração manifesta-se com mais intensidade do que em qualquer outro salmo. Vemos, por exemplo, a repetição de expressões como dá ouvidos, atende ao meu clamor e inclina os teus ouvidos à minha oração. Essas expressões transmitem vividamente o coração de Davi, que, em desespero, não via outra alternativa senão clamar, buscando a ajuda de Deus numa situação de crise urgente. Portanto, o Salmo 17 ensina-nos algo com clareza. A oração não é uma fuga, mas a força para confrontar a noite da vida. Quando pensamos em orar, muitas vezes temos a impressão de que é uma forma de evitar o confronto com o mundo. Mas o Salmo de hoje revela que, para Davi, a oração não era uma fuga, mas a sua única força para enfrentar as trevas. Aquele que conseguiu atravessar essa noite foi Davi, o homem que encontramos hoje no Salmo 17. Quando se sentia injustiçado, criticado e sem forças para se proteger, em meio à ameaça dos inimigos, ele correu para um lugar solitário, buscando refúgio não na ajuda do mundo ou das pessoas, mas sob a sombra das asas do Senhor. Esse era o refúgio de Davi, e também a única força que lhe dava poder para atravessar a noite. A oração de Davi começa assim:
Nos versículos 1 e 2, ele clama: Deus, porventura não me conheces? Que o próprio Senhor me julgue. Na oração de Davi, que atravessava a escuridão, não havia apenas um sentimento de injustiça. Havia também um espaço de honestidade, onde ele podia primeiro olhar para si mesmo. Sonda-me, examina-me, e vê o meu interior. Olha, ó Deus, as profundezas do meu coração. Diante da adversidade, Davi primeiro se coloca diante de Deus. E, depois de se ver a luz divina, ele reconhece: Deus, pelo menos com os meus lábios, não pequei contra ti. Esta confissão não é uma afirmação da sua própria justiça, nem uma prova da sua perfeição. É simplesmente uma declaração honesta que flui de alguém que se apresentou diante de Deus sem se esconder. Somente aqueles que primeiro se examinam diante de Deus podem suportar a noite da vida. Jó também foi assim. No início, a raiva e o ressentimento acumularam-se em meio às inúmeras provações e dores que o atingiram, um sofrimento que ele não conseguia compreender. Mas, quanto mais tempo ele permanecia diante de Deus, uma calma indescritível preenchia o seu coração. E essa calma não era resignação, mas a paz que a presença de Deus traz. A pessoa de fé pode parecer serena como um cisne sobre a água. Como é que essa pessoa não tem preocupações nem aflições? Perguntamo-nos. Mas a verdade é que são pessoas que suportaram longas noites, orando com lágrimas e entregando-se a Deus em secreto. E porque se entregaram a Deus, não podem ser abaladas. Com Davi foi o mesmo. Os versículos 4 e 5 continuam a sua confissão. Não pequei com os meus lábios, não rejeitei o Senhor, não duvidei da tua salvação. Embora a situação ainda fosse sombria, o seu coração e os seus passos caminhavam em direção a Deus. Davi confronta a noite e continua a orar. E podemos ver o seu olhar desviar-se de si mesmo para Deus. Davi conhecia a Deus melhor do que ninguém. Ele sabia que, se orasse, Deus certamente responderia. Por isso, no versículo 6, ele clama pelo nome do Deus que ouve a sua oração, e no versículo 7, invoca o Deus que manifesta o seu maravilhoso amor salvador. E, nos versículos 8 e 9, ele clama e suplica a Deus que o proteja mesmo em meio aos inimigos. Para Davi, Deus não era alguém que ficava em silêncio. Ele era aquele que age mesmo durante a noite, que protege os fracos e que enxuga as lágrimas dos injustiçados. E porque cria que ele era o Deus de justiça que se opõe à iniquidade, Davi clama com mais força, como no versículo 13: Senhor, levanta-te e salva-me, levanta-te e livra-me. Senhor, que ouves a minha voz, Senhor da salvação, Senhor, que me respondes em meio aos meus inimigos. Agora, levanta-te e salva-me. Este clamor não era um som de desespero, mas a confissão de fé de quem já tinha a certeza da resposta. E agora, a oração final de Davi termina com uma confissão surpreendente. Vamos ler juntos o versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Davi não orou apenas esperando a solução de um problema. Ele orou buscando a face de Deus e esperou pela manhã. Ele continuou a orar, aguardando por aquela manhã em que Deus se levantaria novamente para defender a sua causa e vindicar o seu coração, após a passagem pela noite escura e profunda. Naquela manhã, verei o teu rosto, e ver o teu rosto é a minha única satisfação. Independentemente de este problema ser resolvido, do meu inimigo partir ou da minha honra ser restaurada, pela manhã, através da face do Senhor, eu encontrarei plena satisfação. Ver o rosto do Senhor significa que a sua presença está comigo e, ao mesmo tempo, que Deus me aprova. Mesmo que o mundo não reconheça a minha retidão, a minha sinceridade ou a minha integridade, o significado é este: quando eu acordar, abrirei os olhos para o rosto do Senhor que olha para mim. Serei visto como alguém que Deus aprova, ainda que o mundo inteiro não me reconheça.
e isso me basta. Amados irmãos e irmãs, a noite da vida sempre nos assusta. Há momentos em que as palavras das pessoas ferem o nosso coração. Momentos em que a nossa saúde parece um rio intransponível e momentos em que o peso da realidade nos deixa sem fôlego. Mas devemos lembrar-nos, precisamos nos abrigar sob as asas do nosso verdadeiro refúgio, o Senhor. E quando oramos, a noite pode parecer longa, mas amanhã certamente virá. E no momento em que amanhã raiar, confessaremos assim: o Senhor nos protegeu, Ele nos abrigou sob as suas asas. Reclamamos com Deus porque as pessoas não entendiam e, por vezes, nos prostramos diante dele com queixas. Mas as asas de Deus estavam nos protegendo, e é por isso que hoje estamos de pé neste lugar. Portanto, nesta hora, quero que coloquemos silenciosamente os nossos corações diante de Deus. Os problemas da vida que pesam sobre vós, o nome de cada pessoa que vos fere, as feridas e dores difíceis de explicar. Entreguem tudo isso ao Senhor. Deus não ignorará as nossas orações feitas em meio à noite da vida. E, finalmente, quando a escuridão terminar e acordarmos de manhã, ao contemplarmos o rosto do Senhor, encontraremos plena satisfação ao ver a sua face. A noite pode nos abalar, mas lembrem-se de que amanhã certamente virá. Que a noite de vossas vidas seja um tempo de permanência sob as asas do Senhor, esperando e ansiando por essa manhã. Eu vos abençoo em nome do Senhor.